Estamos de volta. Hoje recebendo o advogado Rodrigo Galvão, que é deficiente visual e abrenda a sua labradora cão-guia. Ô Rodrigo, tem tempo para aposentadoria? Em média, 8 anos de trabalho, mas sempre respeitando a saúde do cão. Se tiver tudo ok, pode ficar um pouco mais. Quando ela aposenta, o que acontece? Vai para o asilo, fica com você? Via de regra, a pessoa com deficiência visual, tendo condição, continua com o usuário. Pega um amor, né? Totalmente. É uma extensão do nosso corpo, faz parte da gente. O cachorro, nesse tempo todo de uso da coleira, da coisa, ela fica com alguma sequela quando chega na aposentadoria, depois de 8, 9 anos de trabalho, ela tem alguma sequela? Caminhar muito com você durante todo o dia, são obstáculos, usando o arreio, chega a ficar com algum tipo de dor na coluna? Eu desconheço porque, assim, o acompanhamento clínico, ele é constante, né? Então, todo ano a gente tem que fazer vários exames, raio-x, enfim. Então, se tiver algum tipo de problema, você identifica precocemente. E, normalmente, quando o cão está no ambiente de trabalho, um ambiente já conhecido e seguro, nós tiramos o equipamento. Então, por exemplo, no meu local de trabalho, ela tem uma cama, eu tiro o equipamento, ela fica deitada, como qualquer outro cão. Então, é só no momento de trabalho, realmente. E durante a condução, todo o peso do equipamento está na nossa mão, né? Está apoiado no peito dela. Não precisa de fisioterapia, essas coisas não? Não, a gente faz massagem para relaxamento, mas aí é como se ocorresse com nós mesmo, né? Só que é para aquela desestressada, né? Rodrigo, você disse para mim que uma grande maioria das pessoas não sabem exatamente o que é um cão-guia, para que ele serve, quais são as limitações dele em termos de relação de cachorro e pessoa e tudo mais. Mas os cegos, eles sabem, todos os cegos sabem o que é um cão-guia e a grande maioria deles querem um cão-guia. Como é que se consegue um cão-guia? A burocracia é muito forte. Só 2 pontos antes de entrar propriamente na resposta. Nem todas as pessoas com deficiência visual sabem. Ah, não? Eu pensei que fosse super bem divulgada essa questão. Não, e existe ainda algum preconceito em algumas palestras que eu já fiz, em alguns eventos que eu já participei. Muitos cegos chegam e falam, não, mas o cão-guia não pode fazer tal coisa. Perguntas assim que você percebe... Custa caro, pra ter ele. Não, e assim, eu tenho que andar com cão-guia mais a bengala, é muito trabalho. São coisas assim que você percebe o total desconhecimento. Eu não quero cão-guia. Mas sabem que existe o cão-guia. Pelo menos isso, né? Mas criam uma barreira. E a documentação para se tirar um cão-guia, a burocracia é muito forte? Hoje em dia, aqui no Brasil, já existem algumas instituições que iniciaram o treinamento e a formação de cães-guias. Ainda de forma muito precoce, porque precisa de incentivo, de patrocínio. A grande massa ainda dos cães vem de fora, né? São cães que são trazidos principalmente dos Estados Unidos, que é o país que tem um trabalho de formação de cães-guias muito grande. E a gente também, infelizmente, percebe alguns adestradores de cães que já estão cobrando por cães-guia. Né? Lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tinha que ser. E o que não é correto. Né? Primeiro que as pessoas que a gente já teve algum contato, não existe nenhum tipo de formação técnica para lidar com a pessoa com deficiência visual. Logo, não sabe as características específicas, as características dessa pessoa com deficiência visual. Qual é a raça do cachorro que se utiliza normalmente? Porque tem outras, mas o normal é utilizar qual raça? É o labrador. Percebeu-se que o labrador tem uma facilidade de adaptação, né? Além da questão do temperamento, né? A docilidade, a receptividade com as pessoas é muito grande, mas há relatos aí de mais de 20 raças que já foram treinadas ao longo do tempo. O que diferencia realmente é o temperamento do cão. E qual a idade que ele inicia o treinamento?
via de regra, fora do Brasil em 2 meses. Com 2 meses de vida, ele já é encaminhado para uma família socializadora que vai fazer o acompanhamento desse animal até 1 ano de vida, dando as noções básicas de obediência, enfim, comandos iniciais. Com 1 ano ele vai para a instituição começar a receber especificamente os comandos de guia. E aí vai depender do cão, pode demorar de 6 meses a 1 ano. Então, o labrador, ele é uma raça muito bonita, sim. Né? Ele é um cachorro lindo, mas não é por causa disso que ele é escolhido. Não, é escolhido não. exatamente por causa da docilidade. Sim, a adaptação e principalmente a questão da saúde. Né? Por exemplo, eu saí da Brenda dos Estados Unidos com menos 15 graus, cheguei aqui no Brasil na época com 36, 37, adaptou hiper bem a uma nova realidade, a um novo contexto, né? Coisas que muitas vezes com algumas outras raças, não que não consegue, mas tem uma certa peculiaridade que torna um pouco mais inviável. Só antes de entrar para a próxima pergunta, eu tinha uma curiosidade. A pessoa que vai para os Estados Unidos, ele tem que saber falar inglês ou só aprende os comandos com o cachorro já é o suficiente? Não, eu fui com uma intérprete, porque eu tinha receio da parte técnica, né, de não perder alguma questão técnica. Então, tinha um intérprete me auxiliando para poder participar das palestras, dos cursos, enfim. A relação, os comandos com o cão é a parte mais simples então, de tudo isso. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser fluente em inglês? Não. Você saberia dizer quais são as etapas de treinamento e depois, porque tem 2 treinamentos, o treinamento do cachorro e depois o treinamento do cachorro com o usuário. Sim. Você podia dizer quais são essas etapas, como é que elas funcionam? Como eu disse, primeiro, dos 2 meses a 1 ano, socialização. O cão vai ficar com uma família socializadora, extremamente importante essa fase, que ele vai aprender a ser obediente nas diversas situações. Então, essa família obrigatoriamente tem que levar esse filhote no transporte público, local de trabalho, hospitais, restaurantes, porque ele vai ter que aprender a se comportar nesses ambientes, porque vai ser o dia a dia dele. Depois dessa fase inicial da socialização, o cão sendo aprovado, ele vai para o treinamento específico para guia. Então, ele vai receber os comandos iniciais básicos para fazer a condução de uma pessoa com deficiência visual. Posterior a isso, a escola ela já vai trilhar, já vai classificar as características desse cão, vai buscar um usuário que se enquadre nessa característica, para entrar na última fase, que é a adaptação entre a pessoa com deficiência visual e o cão-guia. Porque não adianta você pegar um cão-guia, por exemplo, que tem uma marcha, uma velocidade muito rápida, e uma pessoa com deficiência muito devagar, ou vice-versa. Isso daí vai dar incompatibilidade e fatalmente vai ter problema nesse time. Então, tudo tem que ser casado. Então, essas são as 3 fases principais. Existem casos em que o cachorro já depois do treinamento ele não se adapta ao arreio, por exemplo, que eu ia fazer a pergunta para você, qual a diferença da coleira e do arreio, mas já comentamos sobre isso. Sim. Tá? O arreio é quando ele está em serviço, a coleira é quando ele é cão, né? Sim. O arreio é quando ele é trabalhador. O arreio é o equipamento que ele demonstra todos os sinais e comandos para a gente. Tá, a guia é só para a condução, ele está em trabalho. Agora, depois de juntar o usuário com o cão, existe casos em que não existe uma adaptação, por exemplo, já está em treinamento, o pessoal fala, não vai dar certo, vai ter que trocar, aí o cara tem que voltar para o Brasil, o cão tem que voltar para o treinamento, arrumar outro dono, é todo um processo. Pode acontecer. Pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Como que foi a sua adaptação com a Brenda? Foi muito tranquila. Inicialmente, enquanto eu estava lá, os primeiros 15 dias foi bem difícil para a relação de confiança. Sair da bengala e confiar num cão, bem complicado. Mas depois que a gente terminou o processo de adaptação lá, que eu vim com ela para o Brasil, aí era treino, jogo a jogo. Eu e ela sozinho. Foi muito rápido, em questão de 4, 5 meses, a gente já estava numa interação assim perfeita, um entrosamento perfeito. Ela é muito ágil, muito dinâmica, muito rápida, e eu também sigo essas características, então foi muito bacana. A Brenda é seu primeiro cão? Primeiro cão. Você conhece casos de pessoas que já estão no segundo, terceiro cão? Sim. E existe comentário assim, do tipo, é mais difícil adaptar com o segundo do que o primeiro? Porque essa pergunta parece... Não, é importantíssima, importantíssima. Se parece boba,
né? Porque fala assim, o cara já está acostumado, então o segundo é fácil. Não, existe uma relação de amizade, uma relação de sentimento com o primeiro cachorro. Como você disse, a marcha do primeiro cachorro pode ser diferente da segunda. Então, o segundo cão é mais difícil de adaptar? O primeiro a gente nunca esquece. Vai ficar marcado para a nossa vida o tempo inteiro. E por mais que a gente não queira, você sempre vai comparar. Eu tenho agora um amigo que saiu de um cão, de um macho, pegou na mesma instituição, na mesma época que a Brenda, e ele é um lorde na condução. E aí agora ele foi para os Estados Unidos e pegou uma fêmea, na mesma característica da Brenda. Completamente diferente. Então ele está sentindo, ainda está nesse processo de adaptação, de velocidade, de rapidez, de agilidade. Então não tem como você não fazer essa comparação. Existe sim, mas cada ser é um ser e a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Ele pode ser considerado um animal de estimação? É um animal de estimação com relação ao carinho, mas é um cão de trabalho, é um cão de serviço que ele tem as características. No momento que está no trabalho, tem que ser considerado como tal. É um recurso de tecnologia assistiva, por isso que é garantido o ingresso, a permanência em todos os locais. Mas aquele chefe que chega no escritório e dá uma tremenda de uma corretiva no funcionário e fala assim, é trabalho, tá? Depois do serviço nós vamos tomar uma cerveja e acabou. Muitas vezes mais ou menos isso. Isso é até importante, porque muitas vezes as pessoas veem a gente nas ruas. Tem alguns momentos que você tem que fazer algumas correções no cão. Não é maus tratos. Faz parte de uma técnica, é tudo treinado, tanto o cão quanto a gente. Né? Que você precisa, naquele momento que o cachorro está desfocado, você percebe que pode acontecer um probleminha, você vai dar um toque na guia, presta atenção, foca, volta para o seu objetivo principal. Então, as pessoas não podem ter esse tipo de visão. Muitas vezes, você puxou a guia do cachorro. Não, é só voltei a atenção dela para o trabalho que ela está fazendo para não causar nenhum tipo de acidente. O funcionário do escritório fica com a água do chefe. Agora, o cão fica com a água de você quando você dá uma pegada nele? Não, a gente aprende assim muito com ela, porque você acaba de dar uma bronca, dali a pouco ela já está te lambendo, brincando com você. Cão é cão, né? Cão sempre é um ser maravilhoso. Rodrigo, infelizmente, nosso tempo está acabando. Ok. Você queria deixar algum contato para alguma pergunta, alguma dúvida que ficou para os nossos amigos de casa que está prestando atenção e de repente gostou do papo e fala assim, eu tenho mais algumas perguntas que o Roberto não fez, não dá tempo. Perfeito. Posso deixar o meu e-mail, né, que é Rodrigo Galvão, tudo junto, sem o acento, @aa2as/spsaopaulo.org.br. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e obrigado à participação da Brenda. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima, TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.